Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Brasil, primeiro colocado do grupo, já classificado, mas a melhor notícia de todas não é essa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, falar de Brasil 3 e Escócia 0, eu vou falar pra vocês qual é a melhor notícia de tudo o que aconteceu nesta noite em Miami, para todos os torcedores brasileiros lá que estavam festejando essa vitória e a consolidação de um Brasil em crescimento, em evolução, porque se empatamos o primeiro jogo, aplicamos 6-0 nos outros adversários na sequência do grupo. Se a gente quiser colocar a fragilidade de Haiti e Escócia, e realmente eu acho que é preciso, temos que falar então da Espanha, que empatou com Cabo Verde, de Portugal, que empatou com a República Democrática do Congo, de outras equipes que tiveram problemas, como a Inglaterra, empatando com Gana, ou da Argentina, que venceu a Argélia, venceu a Áustria, vencemos Haiti e vencemos a Escócia. 7-1 terminamos esse grupo. 7 gols marcados, apenas um sofrido. Tivemos um jogo mais difícil contra Marrocos justamente na estreia, quando a ansiedade ela acaba pesando, mas mais do que isso. Nós chegamos na Copa sem um time pronto. Foi a primeira vez que o Carlo Ancelotti, não digo a primeira vez, mas ele começou a Copa do Mundo com um sistema diferente daquilo que ele vinha imaginando nos amistosos pré-Copa ou até mesmo nas eliminatórias. Ele tinha uma outra ideia de escalação. Ele sempre defendeu o 4-2-4, com apenas Casemiro e Bruno Guimarães na abertura de meio campo. Pois ele mudou. Ele mudou pelo crescimento de 2 jogadores. O Danilo, Botafogo, que não vem entrando, porque o Paquetá ganhou essa posição. E o Paquetá tem um ranço da galera que é impressionante. Mas a gente precisa reconhecer, ele tá jogando bola. Aliás, ele joga bola, ele é muito bom jogador. E ele entrou dentro de um sistema muito diferente de como ele jogava no West Ham ou como joga no Flamengo. O Paquetá virou um segundo volante pela esquerda, mas mais recuado. Ele libera o Bruno Guimarães para armar o jogo, para articular o jogo. E o Bruno Guimarães é um senhor jogador de futebol. Sabe aquele Bruno Guimarães que encantou o mundo jogando pelo Atlético Paranaense e que hoje joga no Newcastle, até numa função um pouco mais defensiva, mas ainda assim um grande volante da Premier League? Esse Bruno Guimarães, ele é habilidoso, ele tem qualidade para chegar na área, ele pisa na área, ele dá assistência, ele tem 3 assistências já nessa Copa do Mundo. Ele é um dos grandes assistentes da Copa. Bruno Guimarães, fazendo uma função diferente daquilo que se imaginava. Pô, muitas vezes, e no jogo contra Marrocos foi isso, o Casemiro estava tão mal que o Bruno teve que marcar por ele. O Paquetá cometeu erros técnicos. O Alisson saiu mal numa bola. O Vinícius Júnior nos salvou na individualidade, mas não fez lá um grande jogo. Nós fomos mal no primeiro jogo. E a partir dali, nós mudamos completamente. Se os adversários são frágeis, a nossa equipe como ideia, como mecânica de jogo, melhorou demais. Melhorou demais. E aí, Ancelotti conseguiu, nesses 2 jogos, consolidar a sua ideia. Dos 3 homens de meio campo, com o Matheus Cunha sendo um cara quase à ponta desse losango, sendo praticamente um 4º homem de meio campo, mas também um falso 9, e com o Vinícius Júnior pela esquerda, com um jogador aberto pela direita, que nesse jogo foi Ryan. O Rafinha machucou. E desta maneira, o Brasil pôde colocar outras opções ali que acabam rendendo mais, porque o Rafinha não estava fazendo uma boa Copa do Mundo. É preciso dizer isso. Se ele recuperar durante o Mundial, ele pode ser importante, porque ele é um grande jogador no Barcelona. Mas na seleção ele não vem sendo. E a escolha do Ancelotti, ela se justificou. Porque quando eu pensei na vaga do Rafinha, eu imaginei o Luiz Henrique. Pela profundidade, pela força física, pela experiência, pela rodagem. Foi um dos caras que mais atuou com o Ancelotti. Mas não, ele apostou no menino. No Ryan, de 18 anos. E ela se justificou por quê? Porque ele fez um jogo tático brilhante. O Ryan marcou pelo lado do campo, voltou, roubou bolas no campo ofensivo, ganhou disputas aéreas, quase fez um golaço, driblando o goleiro e aí depois dando um toquinho de direita em que o goleiro acabou defendendo. O Ryan foi super importante. Ele faz aquele jogo associativo, ele combina a jogada, ele vem da ponta para o centro. Ele é muito bom jogador e ele ainda tem muito para crescer, porque você ainda nota que falta aquela ousadia, aquela coragem um pouco maior de arriscar, de finalizar, como ele faz no Vasco da Gama, fazia, né? E no Bournemouth da Inglaterra também.
ele vai ganhar isso. Porque, gente, tem 18 anos, está jogando uma Copa do Mundo, mas ele foi muito importante. O Matheus Cunha eu já falei, e o Vinícius Júnior, cara, ele definitivamente assumiu o seu papel de protagonista. Quando a gente fala nos grandes nomes da Copa, e eles são muitos, é a Copa dos craques, dos protagonistas, dos gênios, dos caras que assumem a responsabilidade de levarem as suas seleções até o topo. E nós temos muitos caras diferentes nesse Mundial. Quando a gente fala numa Copa de muitas seleções, em que o nível técnico muitas vezes ele tá mais equilibrado, os diferentes eles se sobressaem, é inegável. A gente está vendo o que o Messi está fazendo, Mbappé, Haaland, Harry Kane, Cristiano Ronaldo. Bota o Vini nessa lista. Bota o Vini nessa lista. Porque ele participou de praticamente todos os gols brasileiros, ou quase todos. O Vinícius Júnior, ele está se tornando um cara que assumiu o papel que lhe cabe de grande jogador do futebol mundial com a camisa da seleção brasileira. E isso não acontecia. A gente criticava o Vinícius Júnior. Por que ele não reproduz na seleção o que joga no Real Madrid? Pela primeira vez ele está fazendo isso. E vejam só, numa Copa do Mundo. E vejam só, com o técnico que o conhece do Real Madrid. E o Carlo Ancelotti havia propagado: Vini vai fazer uma grande Copa. Vai viver o seu melhor momento com a seleção brasileira. E isso está acontecendo. Então, é preciso dizer que realmente o Vinícius Júnior chegou na seleção e no melhor momento possível. Ele se igualou a Jairzinho, que é o único jogador a fazer gol em todos os jogos da Copa do Mundo, até ser campeão. Mas se igualou a Jairzinho, Ronaldo e Rivaldo a fazer gols em todos os jogos da fase de grupos. Todos os outros citados foram campeões. Tomara que a risca se mantenha. O Vinícius Júnior, ele está envolvido, ele tá decisivo. Mas a gente precisa falar também de uma ideia brasileira do time do Ancelotti que funciona muito bem no perde-pressiona, no forçar o erro do adversário. O Brasil ganhou essa cara com o Ancelotti. E no jogo contra a Escócia, a gente meio que chancelou isso. Os nossos gols saíram dessa maneira. O primeiro, então, uma roubada de bola, toque para o Vinícius Júnior, que faz o primeiro gol. Depois, ele rouba a bola do zagueiro, o juizão marca uma falta tinhosa e ele faria ali o segundo gol, mas ok, o gol acabou sendo anulado. E aí depois ele acaba fazendo mais um gol e no segundo tempo o Matheus Cunha faz o terceiro. O gol que ele faz, o segundo, é de cabeça numa assistência primorosa do Bruno Guimarães. E quando o Bruno dá essa assistência, é um Brasil que morde no ataque até roubar essa bola. Vem o cruzamento do Bruno e de cabeça o Vinícius Júnior faz o segundo. O Brasil mordeu no campo escocês o tempo inteiro para roubar essa bola. O Brasil perdia a bola e mordia de novo até recuperar essa bola. Em alguns momentos eles conseguiam sair no contra-ataque, é verdade e tal, mas o Brasil mordeu, o Brasil marcou e o Brasil forçou o erro do adversário. E poderia ter feito mais gols dessa maneira, forçando esse erro na saída de bola da equipe da Escócia. Isso também é uma marca da seleção do Ancelotti, tá? E aí no segundo tempo, nós temos um outro cenário e tudo mais, mas continuamos em cima. E o Casemiro, tão contestado, né, deu um passe fantástico, rasgando a defesa pro Bruno Guimarães dentro da área, que dribla o marcador e toca pro Matheus Cunha fazer o gol. Matheus Cunha, tá? Também, a gente não fala muito dele. O cara marcou de novo. Marcou contra o Haiti, marcou contra a Escócia. Ele já tem 3 gols nessa Copa. O Matheus Cunha. Ele sabe fazer gol. E ele sabe atacar o espaço, ele sabe voltar para buscar essa bola, para abrir espaço para Ryan, Vinícius Júnior. Ele é um cara muito coletivo. Quando o Ancelotti falava sobre isso, a gente pensava, poxa, é um cara tático, é verdade. E ele é. Ele é um cara coletivo, tático, mas ele também sabe da capacidade individual que ele tem. E ele tem sido decisivo também. Douglas Santos, que irregularidade desse menino. Um achado. Lá no Zenit, ele vinha recebendo algumas oportunidades, muito tímido e tudo mais. Ninguém fala mais da lateral esquerda. Sai no segundo tempo porque ele tinha um cartão amarelo. Se ele tomasse um segundo, estaria fora da 16avos. E aí o Alexandro ganhou uns minutos também. O jogo estava decidido, 3-0. O próprio Casemiro acaba saindo para o lugar do Fabinho também por conta dessa questão do cartão. O Martinelli acaba entrando no lugar do Paquetá para dar uma descansada. E ali sim nós temos um 4-2-4. Só que aí quando o Martinelli entra um pouco mais por dentro, porque ele não abandona o Vinícius na esquerda, o Endrick entra na direita. O Endrick, que eu imaginei um substituto da camisa 9, um cara de arrastar, um cara...
entrando na direita, como joga no Lyon, como jogou no Palmeiras, como o Mourinho quer que ele jogue agora voltando para o Real, pela direita, arrastando, buscando esse confronto. O jogo era muito físico, né? E o Endrick é um touro, então você colocava a bola para ele ali, ele entrou poucos minutos, é verdade, mas o Brasil conseguia ter arrancadas, ter a presença de área também com o Endrick, e por isso a escolha por ele naquele momento. Mas vejam só, o Igor Thiago nem foi lembrado, o Danilo Santos não entrou, o Luiz Henrique não entrou nesse jogo. Olha como a gente tem opções ainda se você quiser mudar a característica do teu jogo. O Danilo também pela lateral direita, um jogo muito correto. O Alisson, que eu disse, falhou no primeiro gol lá contra Marrocos, e depois disso, assim como todo o time brasileiro, ele, quando exigido, tá dando conta do recado, que é o que a gente queria do Alisson, tá? Eu quero contra seleções mais fortes, tá bem, mas nós não jogamos ainda contra seleções mais fortes, a não ser Marrocos, e contra Marrocos todo mundo falhou, todo mundo foi abaixo, todo mundo teve problemas. Então a partir de agora o Brasil começou a crescer, e isso vale pro Alisson também. Quando a bola chega, ele tem decidido. E é isso que eu cobrava do Alisson. O Alisson em Copas do Mundo, ele precisa ser o goleiro que ele é no Liverpool. Ele está sendo. Contra Haiti e Escócia, é o que eu tenho de referência por enquanto, mas ele está sendo. Então, isso vai fortalecendo a confiança também de todos os setores. E aí eu preciso falar também de hoje nós temos ao luxo de ter um extra classe no banco de reservas. O Neymar entrou aos 30 minutos do segundo tempo, ovacionado pela torcida, muito mais para soltar a musculatura do que qualquer outra coisa. Entrou para poder sentir se ele estaria 100% recuperado, como é que ele estaria se sentindo com a sua panturrilha e tudo mais. E ele entra no lugar do Matheus Cunha, que a gente imaginava já, porque o Ancelotti falava, o Neymar vai ser um atacante centralizado. Ok, vai jogar mais perto da área, numa faixa do campo em que a definição vai ser mais importante. Ele é um bom finalizador, ele tem qualidade técnica, né, inegável, então ele vai jogar ali. Mas o Neymar não consegue. E aí eu não sei se foi orientação ou se é do próprio jogador isso. Ele voltou para buscar o jogo muitas vezes. Ele não ficou lá como um falso 9. A Escócia ali se retraiu um pouquinho, porque aí entrou o Neymar, né? Você também não pode dar chance pro azar, já estava 3-0 o jogo. Bom, vamos evitar uma goleada aqui. Então, os espaços se fecharam e o Neymar voltou lá na linha divisória do gramado para buscar o jogo, porque ele queria participar do jogo, ele queria a bola. E ele conseguiu deixar o Vini na cara do gol, ele fez algumas tabelinhas, ele buscou o contato, ele cobrou alguns escanteios, ele fez o jogo que ele precisava fazer ali na reta final. Era mais importante isso do que qualquer outra coisa. Ele precisava sentir fisicamente o seu corpo. E ele disse que está 100%, está recuperado. Claro que a intensidade dos jogos dessa Copa estão chamando a atenção, o Neymar pode sofrer um pouco nisso, mas se ele entrar faltando 30 minutos, no segundo tempo, jogando numa faixa ali um pouco mais restrita, eu acho que ele pode muito ajudar. Agora, se a gente pensar numa titularidade, por exemplo, e ele tiver que jogar no lugar do Matheus Cunha, hoje não dá para tirar o Cunha do time. Aí você tem que adaptar o Neymar para uma outra função, ou esse cara no lugar do Rafinha, por exemplo, o Cunha voltando um pouco mais por dentro, né, e deixando o Neymar um pouco mais à frente, mas o Neymar vai acabar voltando também, então não sei se eles não se sobrepõem. E aí se eu tiver que escolher um deles para começar o jogo, eu não vou abrir mão do Matheus Cunha. Nesse momento, eu não abriria. O Neymar tá voando, tá 1000%, tá jogando o que o Messi tá jogando na Argentina. Bom, aí é outra conversa, aí a gente pode conversar ali nas oitavas, nas quartas, se a gente chegar até lá. Falar nisso, segunda-feira, 14h, encontro marcado, Brasil e Holanda ou Japão, ou Suécia. Vamos descobrir nessa quinta-feira, 20h, quando os jogos do Grupo F se desenrolarem e a gente vai descobrir o nosso adversário. Mas o jogo do Brasil, por se classificar em primeiro do grupo, será segunda-feira, 14h. Tá, Chico, qual é a boa notícia? Tudo isso que você falou, a boa notícia é que nós não tínhamos um time até chegar na Copa do Mundo. Nós não tínhamos um time pronto. Nós sequer tínhamos algumas certezas, nós tínhamos muitas dúvidas. Quem serão os laterais? Será o Ibanha? Será o Alexandro? Será o Douglas? Será o Danilo? A dupla de zaga a gente tinha confirmado, a dupla de volantes também. A gente nem sabia qual sistema a gente ia utilizar. Será que vai ser o Igor Thiago, o Endrick, o Neymar de falso 9? O Neymar vai recuperar? Não tínhamos um time. Muitas dúvidas. Nesse momento, a gente começa a consolidar uma ideia de um time titular definido, de algumas situações muito mais encaixadas dentro do campo, da confiança de algumas individualidades que começam a aparecer, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, o próprio Lucas Paquetá. Então, a partir de agora, a gente começou a
consolidar um plano. E começando a consolidar esse plano, estamos muito distantes daquilo que podemos ser, de onde podemos chegar. Ou seja, temos um potencial enorme, temos uma margem de crescimento absurda. E isso indica que nós podemos ser muito maiores do que hoje somos. Ou seja, podemos pegar uma França e uma Argentina, que eu não queria e que vai ser muito difícil, mas num estágio ainda superior. Nós ainda podemos jogar mais nessa Copa do Mundo. Foi o nosso melhor jogo. A gente melhora a cada partida. E a partir de agora os adversários ficarão mais difíceis também. Mas nós também estaremos melhores. Para mim, essa é a melhor notícia. Nós começamos a consolidar uma ideia e estamos olhando para um horizonte para crescer ainda mais. Eu ainda não estou completamente iludido, eu estou otimista. Eu acho que a seleção começou muito mal naquele primeiro jogo, eu fiquei muito irritado. A maneira como o time jogou, foram muitos erros técnicos, de escolhas do técnico, assim, foi... E mesmo assim empatamos, não perdemos o jogo, Vinícius Júnior nos salvou. E Marrocos, vejam só, sofreu para ganhar do Haiti e com isso ficou atrás, ficou em segundo no grupo. A nossa missão, depois daquela estreia, era classificar e classificar em primeiro. E cá estamos. Então, missão cumprida, primeira fase já foi, que venha o mata-mata, porque o Brasil chegou na Copa. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.